Hoje, 20 de agosto de 2025, dia 1274 do conflito Rússia-Ucrânia, Ucrânia e Rússia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que está acontecendo no fronte. Os russos voltaram a avançar em alguns outros setores. Vamos falar sobre esse avanço. Pelo menos mais três localidades foram ocupadas oficialmente, né? O governo russo trazendo o Ministério da Defesa como ocupado 100% pelos russos. Vamos falar sobre ataques em todo o fronte, o que está acontecendo e outras questões da geopolítica do conflito. Já sabe, like, ajuda o canal, tá? Infelizmente, mais uma vez, o YouTube andou nos penalizando, não disseram o que foi publicado aqui. O fato é que reduziu para 30% do que era, só para dar um exemplo, tá? Nós tínhamos no dia 8 mil a 10 mil visualizações e de uma hora para outra caiu para 2.500 visualizações, 3.000 visualizações, todos os vídeos. Caiu drasticamente e isso termina reduzindo muito o alcance. Infelizmente, tem muito isso, então por isso que é importante o seu curtir o vídeo, comentar. Eu agradeço muito, porque muitos já estão fazendo isso, tá? Muito obrigado desde já. Vamos lá para as notícias. Eu vou tentar ser mais objetivo hoje. Tem muitas coisas pequenininhas terminam ocupando um certo tempo. E falar depois sobre o mapa, né, no front. Tivemos muitos ataques aqui, ó, na região daqui desde baixo, ó, desde Odessa, Zaporígia. Muita coisa aconteceu, por exemplo, aqui em Odessa, em Ismail, drones atingiu a infraestrutura portuária, causando muitos incêndios, como você pode ver, incêndios poderosos. Os terminais de combustíveis da empresa Socar já foram atacados em Odessa em outros dias, né, em dias anteriores. E aí, mais uma vez, um grande ataque russo a esse sistema de combustível portuário, que dizem que é uma mistura, né? Algo misto do tipo, tem combustível junto com equipamentos militares, né? Que terminam chegando, alguns equipamentos militares que são meio que, entre aspas, ilegais de certa forma, tá bom? Outra notícia interessante, ainda aqui ó, da região de Ismail, tá? Ao longe, ó, as explosões praticamente ocorrendo em tempo real, com os drones, né, atingindo os seus alvos. Falando em drone, os russos estão utilizando uma nova versão do Shahed, só que menor, mais ou menos metade do tamanho, tá bom? Aqui ó, tá ele. Ele tem um design muito similar, um design triangular. O motor é na frente, diferentemente dos Shaheds tradicionais que é atrás, né, a turbina ou o seu motor, dependendo da versão do Shahed. Esse drone, então, o motor é na frente, ele tem um sistema chamado de LTE, que é o sistema, ele usa o sistema de telefonia móvel, né? São modems, pelo menos dois modems, que um é o backup do outro. Não sei se você lembra, no Brasil tinha muito antigamente uns modems que pareciam uns pendrives assim, né? Era até maior, era maiorzinho mesmo, tinha um da operadora Vivo, um grande, né? Você colocava o chip, enfim. É a mesma lógica, não é exatamente o mesmo, lógico, é menorzinho porque tá sem a proteção, mas é a mesma lógica lá daquele sistema. Então, que os russos estão utilizando, termina conseguindo transmissão de vídeo em tempo real, gravação. Tem um sistema, descobriram que quase metade dos componentes do drone são fabricados na China, do tipo módulos de comunicação, mini computador, regulador de energia, gerador de quartzo. Então tem uma tecnologia bem avançada nesse drone, segundo os ucranianos estão trazendo. Eu não vi a notícia ainda sobre o nome. Se eu souber, depois eu trago para vocês em um outro vídeo falando sobre o nome desse drone, qual é o nome, ou que os ucranianos estão apelidando, ou que os russos realmente vão admitir qual é o nome, tá bom? Ainda que é sobre Odessa. Outra informação que nos chega aqui, deixa eu abrir aqui, tem a ver com o fluxo de petróleo foi retomado para a Hungria,
depois de uma série de discussões, de brigas que ocorreram, a Ucrânia liberou de novo, né, a Eslováquia para a Hungria e a Eslováquia através do oleoduto Druzhba, segundo informes das autoridades, tá bom? Outra informação interessante foi um ocorrido dentro da Polônia. O que é que ocorreu? Explosão muito forte, as casas tremeram, relataram moradores de Ozine. Explosão foi relatada esta manhã de um objeto da região de Lublin. O que é dentro da Polônia? O que era esse objeto? Os detalhes não sabemos ainda muito precisamente. Uma outra notícia que nos chama a atenção, estava vendo aqui, eu não consegui encontrar muitos detalhes, mas achei estranho esse informe. Vem de Washington, tem a ver com um conflito. Tá? Trump telefonou para Orbán. O que acontece? Evidentemente, devem ter passado nessa última reunião agora entre os europeus, Zelensky e Trump, sobre o ocorrido, né? De que Orbán andou impedindo algumas coisas da Ucrânia, andou travando e tudo, e aí Trump telefonou para Orbán para discutir por que ele estava bloqueando as negociações de adesão da Ucrânia à União Europeia, né? Isso veio em informe da Bloomberg. São os informes que vão chegando. Por enquanto, isso foi ontem, tá? Eu não consegui muitos detalhes sobre o que é que tem por trás, falas de Orbán. Pode ser até que já tenha saído enquanto eu estou gravando esse vídeo, mas aí, mais uma vez, caso tenha algo relevante, eu trago depois para vocês, tá bom? Vamos para o front. São notícias pequenas, entre aspas, mas que... Os russos, tem até um informe aqui oficial, deixa eu pegar aqui o informe oficial, estão trazendo informe de 3 locais ocupados oficialmente pelos russos, tá bom? E é inclusive numa região bem controvérsia, porque é o trecho mais instável que temos. Primeiro, o informe diz que o Ministério da Defesa russo reivindica a ocupação total de Pankovka, de Suketsk, da região de Donetsk, e Nova Georgiovka, da região de Dnipropetrovsk. Em Pankovka e Suketsk, vamos primeiro para esses 2 setores aqui, tá? Vamos abrir o mapa. Deixa eu abrir aqui, cadê? Poltávika, deixa eu só colocar aqui no ponto o mapa para mostrar aqui para vocês, tá bom? Aqui, ó. Pronto, vamos lá. O primeiro local que os russos estão, Pankovka, então estão confirmando. Deixa eu tirar mais o zoom aqui só para trazer um contexto, tá, para você. Ó, aqui tá Pokrovsk, aqui tá Konstantinovka. Então a fala é aqui, ó. Pankovka 100% liberada pelos russos. O que é interessante observar? Esse é um setor que estava sofrendo pressão, né? E essa região aqui, próxima a Bilitsk, junto com essa outra região, eram 2 regiões que os ucranianos estavam fazendo pressão, né? Aqui, ó. Faziam pressão aqui, mais abaixo também, né? E, pelo jeito, pelo menos aqui, ó, em Pankovka, os russos conseguiram estabilizar o local e até avançar um pouquinho e liberaram. Então, em Pankovka. Outro local é Suketsk, que fica aqui, ó, nos arredores de Rodinsky. Isso também é um bom sinal para os russos e um mau sinal para os ucranianos. Se os russos conseguirem estabilizar aqui, Suketsk está liberada agora pelos russos, isso tem um contexto interessante de que essa região está estabilizada. Evidentemente, se fosse Dorozhny, aí seria bem mais preocupante para os ucranianos, porque é onde está a força maior, por exemplo, onde o Azov está presente é aqui nessa região. Onde tem a maior concentração de soldados é aqui, ó, de Dorozhny até Poço Dourado, até essa região norte aqui de Zolito Kolodias, é onde tem a maior concentração de soldados de uma forma geral. E especificamente onde está o Azov aqui nessa região de Dorozhny. Mas os russos, de qualquer forma, ó,
conseguiram confirmar a presença, a liberação 100% de Sukhetsky. E agora, ó, vão chegar, é um pequeno vilarejo, né? E aí vai ter uma chance maior de chegar até Rodinsky. Já existem bolsões aqui para ser fechado, já existe todo um formato ferradura aqui, ó, nessa região de cerco, início semicerco, né, como é padrão russo. E a coisa vai se complicar em Rodinsky, tá? Eu pelo andar da carruagem, se fosse para apostar, eu apostaria que os russos focariam em Rodinsky, deixariam relativamente estabilizado esse setor ao norte, como estão estabilizando, estão mantendo posições, estão mantendo os ucranianos ocupados e vão vir com tudo para Rodinsky, porque é mais vantajoso para os russos entre manter posições mais ao norte e manter aqui Rodinsky. É mais vantajoso não só manter, como atacar fortemente Rodinsky, porque reduz ainda mais o semicerco a Pokrovsk. Então é mais vantajoso, se for para escolher, que seja esse setor, tá bom? Então, vamos aguardar, ver movimentações. Tá muito instável, chegam muitas informações desencontradas sobre o sul de Pokrovsk, tá? Se sabe é que em Troy 100% de certeza, que pelo menos os informes que chegam, é que todo esse setor ao sul de Troianda, da E50 para baixo, já é estável para os russos. Agora, da E50 para cima, da parte norte, essa divisa aqui, aí o bicho tá pegando, não tem nada controlado, tá bom? Assim podemos assim dizer. E aí, só para confirmar, os russos fizeram também um avanço aqui, ó, de Poltavka em direção a Sofívka. Cadê a Sofívka? Mais acima, mais ao norte. Então, essa região aqui, ó, os russos conseguiram avançar, chegando aqui nessa região, que é exatamente para poder esse movimento russo que foi feito aqui fez com que houvesse uma divisão e o pessoal tivesse que correr daqui. Pode ser que os russos avançando por Rodinsky fossem o pessoal que está de Azov, ao mesmo jeito que aconteceu aqui. Esse avanço norte dos russos fez com que os ucranianos tivessem que sair daqui e em Pankovka liberaram agora. O mesmo pode estar ocorrendo aqui. Com esse avanço de Sukhetsky e o início de um semicerco mais forte a Rodinsky, vai fazer com que os soldados que estão aqui do Azov estejam aqui, tanto em Dorezhny como em Bilitsky, sejam forçados a vir ajudar para travar aqui. E quando fizer isso, os russos liberam Dorezhny. É aquele papo de que eu já venho falando há um certo tempo, né, de cobertor curto demais. Como o cobertor é curto demais, vai tapar de um canto e vai cobrir um local, vai descobrir outro. Então é mais ou menos isso que está acontecendo com os russos. Ou, desculpa, com os ucranianos, tá? E aí vem Nova Georgiovka. O que é que ocorreu em Nova Georgiovka? Primeiro, os russos fizeram esse mega avanço. Para onde é que fica Nova Georgiovka? Fica no setor sul de Donetsk, na tríplice divisa. Onde é essa tríplice divisa? Do lado de cá, por exemplo, Novozilka é Donetsk. Do lado esquerdo norte, Dnipropetrovsk. Do lado esquerdo sul, Zaporígia. Tem até uma linha aqui, ó. Vou riscar aqui. Então, ó, com esse desenho fica mais claro que aqui, ó, é Donetsk, tá? Aqui fica Donetsk. Aqui, ó, Dnipro. Tudo que tá aqui, ó, nesse setor é Dnipro. E pro lado de cá, nessa parte sul, Zaporígia. Então, os russos avançaram muito forte aqui em Nova Georgiovka. Falta apenas nesse setor sul, em Donetsk, só falta esse vilarejo de Komchuavka, só falta ele. Então os russos avançaram para Nova Georgiovka e chegaram a um ponto, ó, fizeram primeiro esse grande avanço e em seguida vieram com tudo para a melhor posição, que é mais vantajoso vir para esse lado de cá, e fizeram simplesmente também um grande avanço nesse setor. Se você observar bem, ó,
Deixa eu agora apagar aqui e mostrar a outra sequência, ó, já Nova Georgióvka liberada pelos russos, tá? Então fizeram aquele avanço e agora chegaram a Nova Georgióvka. Então vai ficar muito mais fácil agora para avançar, porque olha como é interessante. A partir de Nova Georgióvka, os russos só tem como avançar para Komchuvak mais fácil do que se tivesse vindo frontal por conta do sistema defensivo que tem aqui, ó. Defesa, defesa, defesa. Tem pequenas, mas tem. Nessa parte ao norte também, ó, defesa, defesa aqui. Então é mais difícil o avanço. Então foi o que os russos fizeram. Tentaram avanço frontal, avançaram aqui, ó, lateralmente, que foi pelos flancos. Chegaram a Nova Georgióvka, agora vão avançar até Komchuvak. E aí, quando eles fizerem esse avanço, toda a defesa ucraniana que tá aqui e que tá aqui vai ser forçada a começar a vir se defender. Ou defender esse setor, ou vir defender outras áreas de defesa. Como essa daqui, por exemplo. Entendeu? Então, vão ser forçados a terem que recuar. E aí, naturalmente, os russos vão chegar como Chuvak e ocupar esse setor sul que resta uma quantidade pequena, relativamente pequena, como você pode ver na imagem. Eu vou até também, eu estou dando uns prints aqui, porque depois eu vou e comparo com vocês, né, as minhas análises. Ó, lembra tal dia, eu avisei isso, eu avisei aquilo, e mostro como eu fiz recentemente. Mas enfim, essas são as principais informações das últimas horas. Lembra de curtir o vídeo, de comentar, né, de ajudar o canal até com o Pix também. Estamos numa fase de queda, o YouTube deu uma baixada, ajuda aí. Canal eupablo.ricardo@gmail.com, Pix. Né? Valeu, grande abraço, até a próxima.